Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo estaremos iniciando um novo tema para o terceiro trimestre de 2017 da Escola Bíblica Dominical. A razão da nossa fé. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 1. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. Quero deixar para você um convite, para você que mora aqui em Portugal, especificamente em Vila Franca de Xira e em arredores aqui de Vila Franca. Você é o nosso convidado especial para estar conosco todos os domingos, a partir das 10 da manhã. Nós estamos reunidos para estudarmos as lições da escola dominical. Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, MSBN, Ministério Semeadores de Boas Novas. É a nossa sede nacional aqui em Portugal. Está localizada à Rua Almeida Garrete, número 32, próximo ao Centro de Emprego, ao lado da Marisqueira, na Rua do Novo Banco, a 200 metros da estação de comboios. Venha para juntos aprendermos a palavra de Deus. Também subscreva no nosso canal. Visite o nosso site www.moldado.com. Você tem acesso a todos os nossos vídeos e também o esboço de todas as mensagens das leituras diárias da Escola Dominical e também dos subsídios da Escola Dominical. Que seja para você de grande proveito para o seu ministério e para o seu aprendizado na palavra de Deus. E assim juntos cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Antes de nós adentrarmos ao assunto sobre a inspiração divina e autoridade da Bíblia, eu quero ler Romanos capítulo 15, versículo 13 a 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas vão invocar o nome do Senhor se eles não creram no Senhor? E como crerão? Naquele de como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como essas pessoas vão crer se não ouvirem quem é o Senhor? Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Para que essas pessoas ouçam, para que elas creiam, para que elas invoquem o nome do Senhor, é necessário que alguém pregue para elas. E como pregarão se não forem enviados? De uma forma geral, Jesus Cristo já enviou a sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Especificamente, Jesus Cristo continua enviando missionários a todas as nações para levarem a palavra de Deus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, ou a palavra de Deus, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou seja, mesmo há pessoas que invocam o nome do Senhor, que as pessoas que creram, as pessoas que ouviram a pregação do evangelho, estão na igreja, mas não têm obedecido o evangelho. Creem ou ouviram o evangelho, estão na igreja ouvindo sempre o evangelho, mas não obedecem ao evangelho. E se não obedecem ao evangelho, provavelmente a sua invocação ao nome do Senhor, ela é uma invocação inválida, porque não obedecem aquilo
do que Deus está pedindo para que obedeça. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus entra no coração do homem, é aceita no homem quando o homem passa a crer, a aceitar e a viver esta palavra gloriosa na sua vida. Agora, como nós comprovamos que a Bíblia é uma inspiração divina? De que forma comprovamos que a Bíblia é inspiração divina? Comprovamos que a Bíblia é uma inspiração divina através das profecias cumpridas, também através da unidade das Escrituras. Também comprovamos que a Bíblia é uma inspiração divina com as descobertas arqueológicas que apoiam a história registrada nas Escrituras e também o depoimento de testemunhas que são confiáveis. Deus falou aos homens dizendo-lhes de coisas que ele faria acontecer no futuro. Algumas dessas coisas já ocorreram, outras ainda vão ocorrer. Algumas estão ocorrendo e outras ainda ocorrerão. Por exemplo, o Antigo Testamento registra 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus Cristo se trata aqui do nascimento, da vinda de Jesus Cristo à Terra. Porque a vinda de Jesus Cristo, ela existe em 3 fases. A primeira já aconteceu, foi quando Jesus veio à Terra para morrer pelos pecados dos pecadores. Então o homem agora, quando crê em Jesus Cristo, recebe ele como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, ele tem os seus pecados perdoados porque Jesus veio e morreu pelos seus pecados. A segunda vinda de Jesus Cristo é o arrebatamento da igreja, quando Jesus virá para arrebatar a sua igreja que já está prontíssima para subir para o céu. A terceira vinda de Jesus Cristo vai ser quando ele virá com a sua igreja glorificada e também com os seus santos anjos. No final da grande tribulação, ele virá para salvar o povo de Israel. Mas aqui se trata da primeira vinda de Jesus Cristo, e não há dúvida que estas profecias foram realmente de Deus. Por que foram realmente de Deus? Porque os manuscritos são datados antes do nascimento de Cristo. Eles não foram escritos após, mas antes de todos os fatos do nascimento de Cristo ocorrer. Então, comprovamos que a Bíblia é uma inspiração divina através das profecias cumpridas. Também a unidade das Escrituras comprovam que a Bíblia é uma inspiração divina. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores que escreveram num período de 1.600 anos, ou seja, 16 séculos. E esses homens, eles eram diversos em suas profissões, ou seja, eram diversos naquilo que faziam. Por exemplo, Moisés era um líder político, Josué foi um líder militar, Davi, além de pastor de ovelhas, foi um soldado guerreiro e depois foi rei. Salomão também foi rei. Amós, além de pastor de ovelhas, também foi agricultor. E Daniel foi o primeiro-ministro do tempo de Nabucodonosor, do tempo do rei Dário. Mateus foi um cobrador de impostos, Lucas foi um médico, Paulo, além de mestre, além de rabino, zeloso pela lei, Paulo também foi um soldado guerreiro. Pedro foi um pescador e entre outros que tiveram aí profissões diversas. Todos esses,
escreveram a Bíblia Sagrada. Então aqui nós temos a unidade das Escrituras. A Bíblia também foi escrita sob uma variedade de circunstâncias que ocorreram durante esses 1.600 anos. Ela foi escrita também em 3 diferentes continentes, na Europa, Ásia e África. No entanto, os grandes temas das Escrituras estão presentes em todos os escritos. Ela é unificada. Ela fala aquilo que Deus quer que se fale. A Bíblia não se contradiz de forma nenhuma. A Bíblia não se contradiz. Não há nenhuma maneira da Bíblia se contradizer. Está fora de questão a Bíblia se contradizer. Está longe da supervisão de Deus, do Espírito Santo, porque isto realmente deveria ser realizado, a unidade das Escrituras. Comparando isso com o Alcorão Islâmico, o Alcorão Islâmico ele foi compilado por um indivíduo chamado Zaid bin Thabit, sob a orientação do sogro de Maomé, Abu Bekr. No ano 650 d.C., um grupo de estudiosos árabes produziu uma outra versão unificada e destruiu todas as cópias variantes para preservar a unidade do Alcorão. A Bíblia já era unificada desde o momento em que ela foi escrita. O Alcorão teve a sua unificação forçada por editores humanos. A Bíblia verdadeiramente ela apresenta seus heróis com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas. Ela não glorifica os homens. A Bíblia não glorifica os homens como outras religiões fazem com os seus heróis. Ao ler a Bíblia, nós percebemos que as pessoas que estão descritas na Bíblia tiveram seus problemas, tiveram as suas fraquezas, tiveram os seus erros, assim como eu e você temos os nossos erros. O que destacou os heróis da Bíblia foi a confiança que eles tiveram em Deus. Um exemplo foi o próprio Davi, o qual ele é descrito como homem segundo o coração de Deus. No entanto, Davi cometeu um adultério, projetou um assassinato que foi cumprido. Agora, esta informação de Davi, ela poderia ter sido facilmente omitida, mas ela não foi omitida. Não foi omitida. Por quê? Porque o Deus da verdade permitiu que isto fosse incluído na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Agora, nós temos também como comprovação de que a Bíblia é uma inspiração divina as descobertas arqueológicas, porque as descobertas arqueológicas, elas apoiam a história que está registrada nas Escrituras. Embora muitos incrédulos ao longo da história, eles tenham tentado encontrar evidências arqueológicas que possam refutar, que possa contradizer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas em tudo isso que acontece, tudo isso eles falham, eles vieram a falhar. É fácil dizer que as Escrituras não é a verdade. O difícil é, eu quero ver as pessoas provarem que a Bíblia é falsa, que as Escrituras não é a verdade. Isso está fora de questão. Na verdade, isso nunca aconteceu. E o que aconteceu então? Bom, toda vez que a Bíblia contradiz uma atual teologia científica, mais tarde ficou provado que a Bíblia está correta e a teoria científica estava errada. Então, toda vez que a Bíblia contradiz uma atual teoria científica, dizendo de novo, mais tarde ficou provado que a Bíblia estava certa e a teoria estava errada, a teoria falhou, e assim validando mais a inspiração divina das Sagradas Escrituras.
Um exemplo é Isaías 40 e o versículo 22. Enquanto a ciência declarava que a Terra era plana, a Bíblia declara em Isaías 40 e 22 que Deus está assentado sobre o círculo, sobre a esfera da Terra. As reivindicações da Bíblia de ter a sua origem em Deus não devem ser entendidas como um raciocínio circular, ou seja, um raciocínio que não seja lógico. Uma outra coisa é que a Bíblia é escrita não para provar a existência de Deus. Não, a Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e pronto. E ali vai destacando, a Bíblia foi escrita, Deus permitiu que esses escritores escrevessem a Bíblia para que o homem tivesse nas suas mãos um manual para viver uma vida na vontade de Deus, para viver uma vida feliz, para viver uma vida de paz, para viver uma vida alegre, para ser salvo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é o manual de Deus para o homem, e o homem deve ler a Bíblia para que ele funcione assim como Deus quer que ele viva, assim como que Deus quer que ele funcione na terra, cumprindo assim os propósitos de Deus na sua vida, que ele viva para os propósitos de Deus. Para isso a Bíblia foi escrita. Outra coisa é que a Bíblia não foi escrita só para os evangélicos. A Bíblia foi escrita para todo homem, para toda a humanidade. Nós temos também como comprovação de que a Bíblia é uma inspiração divina o depoimento de pessoas confiáveis, como Jesus Cristo, particularmente Jesus, mas também Moisés, Josué, Davi, Daniel, Neemias, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo, João, Pedro, enfim, e outros que são confiáveis e que afirmam a autoridade e a inspiração verbal das Escrituras Sagradas. Também de interesse nesses escritos é Flávio Joséfo. Ele foi um historiador judeu que escreveu durante o primeiro século depois de Cristo. Joséfo registra alguns eventos que coincidem com as Escrituras, considerando as evidências todas, sinceramente e completamente aceitamos a Bíblia como sendo de Deus. Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16, o apóstolo Paulo disse: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A autoridade da Bíblia. A autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, de fazer leis, de exigir obediência e julgar. Autoridade é poder. Toda vez que você pede: Senhor, eu quero poder, você está pedindo uma autoridade de Deus para fazer tal coisa na sua obra. Por exemplo, você pede: Senhor, eu quero poder para pregar o seu evangelho. Ou seja, você está pedindo uma autorização de Deus para falar a palavra de Deus. E quando você falar, a sua palavra tenha a autoridade de Deus, assim como Jesus tinha. Quando você pede: Senhor, eu quero poder para curar, você está pedindo uma autoridade de Deus para curar as pessoas, para orar e as pessoas sejam curadas. Então, poder é isso. Em outras palavras, a nossa autoridade, ela é o fundamento ou o padrão que temos para distinguir o certo do errado. Em todas as áreas tem que haver um padrão de autoridade. Por exemplo, para as distâncias, a autoridade é o metro. Para o peso, a autoridade é a balança. Para o tempo, é o relógio. Para a escola, temos lá o diretor da escola. Então, dependemos
dá autoridade para tudo que nós realizamos. Se não tiver autoridade, só há confusão e anarquia. É preciso autoridade. Agora, também a religião é uma autoridade vital. Na religião, a autoridade também é vital. Como podemos discernir o certo do errado? Qual o fundamento que usamos para descobrir a vontade de Deus? Como que nós vamos descobrir a vontade de Deus? Para descobrir a vontade de Deus, nós precisamos ir à fonte dessa autoridade. E a primeira fonte é o próprio Deus. Em última análise, Deus é a autoridade sobre todas as coisas. Ele nos criou, nos julgará e também Ele é um Deus que nunca erra. Ele é o soberano governador sobre todas as coisas e sobre todas as nações. E para entender melhor isso, é só você ler Daniel capítulo 4. A outra autoridade é Jesus. No presente século, Deus deu toda a autoridade ao seu Filho, Jesus Cristo. Mateus capítulo 17, o versículo 5 diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Também o capítulo 28, versículo 18 de Mateus diz assim: Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus sempre transmitiu a mensagem de Deus, conforme João capítulo 7, o versículo de número 16. Jesus respondeu-lhe e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então ele sempre transmitiu a mensagem de Deus, o ensino de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas, as boas notícias de Deus para a humanidade. E graças a Deus que boa parte dessas mensagens nós temos ela em mãos e podemos ler e assim nós dirigir a nossa vida na vontade do Senhor. Jesus também ele é o Senhor sobre o céu e a terra, conforme o que está escrito em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 21. Acima de tudo, disse Paulo, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Também Jesus é autoridade sobre judeus e gentios, Romanos 10 e 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Jesus também, ele é sobre as palavras, sobre as ações e sobre os pensamentos. É o que está escrito em Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E disse também no versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Também Jesus, ele é sobre os vivos e os mortos. Ele é fonte de autoridade, porque ele é sobre os vivos e os mortos. Romanos 14, 9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então Jesus apresentou aqui credenciais que provavam que sua autoridade não era apenas uma alegação infundada. Ele tem de fato toda a autoridade. Seus maravilhosos ensinos, seu caráter, seus milagres,
as profecias detalhadas que ele cumpriu e, acima de tudo, a sua ressurreição provam a afirmação de Jesus que ele é a autoridade absoluta. A outra fonte de autoridade é as Escrituras. Jesus confirmou a autoridade da Bíblia. Ele confirmou a inspiração do Antigo Testamento. Muitas vezes, quando ele referia às Escrituras, Jesus Cristo dizia, não lestes o que está escrito na lei, ou está escrito, né, nas Escrituras. Ele disse que a Escritura não pode falhar. Em João 10:35, ele disse, pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Depois ele dizia, a Escritura não pode ser anulada. E nem mesmo um jota ou um tio jamais passaria da lei que tudo se cumprisse. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus afirmou também a autoridade dos apóstolos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo guiaria os apóstolos para revelarem toda a verdade. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Também Jesus enviou os apóstolos com uma missão. Qual missão? A de servirem como porta-vozes e seus representantes. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que assim seja. Não é? Os apóstolos afirmaram ter recebido sua mensagem. Os apóstolos afirmam que receberam a mensagem de Jesus por uma revelação de Deus. Efésios capítulo 3, versículos de 3 a 5. Paulo disse assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então os apóstolos afirmaram ter recebido sua mensagem por revelação de Deus. A mensagem dos apóstolos, ela é registrada na Bíblia. Isso significa que as palavras das Escrituras são os mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14:37, Paulo disse: se alguém cuida ser profeta, ou se alguém cuida ser espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, para toda a humanidade. A Bíblia é a nossa autoridade. As suas palavras são palavras de vida eterna, as quais nos julgarão no último dia. João 6:68. Jesus disse, respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Aí Jesus disse, e continuou dizendo: tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Porque quem vai julgar?
a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Nós, quando pregamos o evangelho, quando ensinamos a palavra de Deus, quando falamos de Jesus para as pessoas, nós não estamos julgando ninguém. Nós estamos anunciando o que Jesus falou, o que Deus deixou escrito, e nós pregamos o que está escrito. Nós não estamos julgando as pessoas, estamos pregando, estamos ensinando, estamos falando daquilo que o Senhor Jesus nos mandou dizer, nos mandou falar, e nós falamos. As fontes em que não se deve buscar autoridade. Que fontes que nós não devemos buscar autoridades? Há coisas que se usam de modo errôneo, como a autoridade religiosa. Algumas pessoas, por exemplo, seguem a sua consciência, né? Mas a consciência apenas mostra nossos pensamentos sobre o que é certo, mas não declara o que é objetivamente verdadeiro. E nós vamos ver isso na vida de Paulo. Paulo tinha uma boa consciência, mesmo perseguindo os cristãos. Por que Paulo tinha uma boa consciência, mesmo seguindo os cristãos? Porque o apóstolo Paulo, ele era zeloso da lei. Ele estava zelando da lei, da palavra de Deus, do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas. E ele tinha boa consciência naquilo que ele estava fazendo, mas ele estava desprezando a graça, mas a consciência dele estava boa. Veja o que ele vai dizer aqui ao conselho. Ele diz assim, 23:1 de Atos: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Ou seja, quando eu perseguia os cristãos, é como se ele estivesse dizendo assim: quando eu perseguia os cristãos, a minha consciência era boa porque eu era zeloso da lei. Quando eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, a minha consciência continuou sendo boa. Por quê? Porque encontrei a graça e agora eu não desprezava mais a graça. Eu tinha o conhecimento da lei e agora conhecia também a graça que estava em Jesus Cristo, e por isso sempre a consciência do apóstolo Paulo foi uma boa consciência. Alguns obedecem às suas próprias ideias e os seus próprios desejos, mas o resultado, quando as pessoas obedecem seus próprios desejos e aceitam as suas opiniões como corretas, o resultado sempre é desastroso, especialmente quando mostra o resultado das pessoas que fazem o que é bom aos próprios olhos. Na época dos juízes, nós vemos aqui em 17:6 de Juízes, que naqueles dias não havia rei em Israel. Não havendo rei em Israel, o que acontecia? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E muitas vezes, quando o homem faz o que parece bem aos seus olhos, o que vai ajudar no seu desejo, aquilo que ele quer, aquilo que ele tem vontade, aquilo que ele acha, quando ele faz assim, o que acontece? O resultado sempre vai ser resultados desastrosos, resultados destruidores para a vida dele e para a vida das pessoas que acreditam no que ele está falando. Há ainda aquelas pessoas que seguem a igreja. Mas aqui também nós temos aqui que há pessoas que servem as tradições e as doutrinas dos homens. Em Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13, Jesus, porém, condenou os fariseus porque eles observavam as tradições humanas. E quando o homem começa a observar, aceitar as tradições humanas e viver e colocar em prática as tradições humanas, passa a ser um tradicionalismo religioso,
passa a ser um conservadorismo religioso. E tanto o tradicionalismo como o conservadorismo religioso, ele é destrutivo para a vida das pessoas, destrói as pessoas. Então, não podemos viver no tradicionalismo, no conservadorismo religioso, esta prisão que aprisiona homens crentes e descrentes, evangélicos e não evangélicos, que são presos pelo tradicionalismo e pelo conservadorismo religioso. Ainda quem siga a igreja. As Escrituras mostram, no entanto, que as igrejas muitas vezes se afastam da verdade. Se você ler Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver lá 7 igrejas. Mas uma igreja apenas era a igreja que não se afastava da verdade de Deus. As outras 6 igrejas estavam afastadas da verdade, se afastavam da verdade. Mas há pessoas que seguem a igreja, seguem a placa da igreja. A minha igreja é boa, a minha denominação vai me levar para o céu. Há muitas pessoas que dizem só quem estiver nesta igreja vai para o céu. Mas são igrejas que estão afastadas da verdade. São igrejas que não pregam o evangelho transcultural. São igrejas que não pregam o evangelho que salva, um evangelho que transforma, mas sim pregam o evangelho como uma mordaça, escravizando as pessoas religiosamente, quando as pessoas devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas há pessoas que preferem seguir a igreja. Não, nós devemos seguir aquele que veio edificar a igreja. E quem veio edificar a igreja? Jesus. Ele disse, eu vim para edificar a igreja. Então, placa de igreja, irmãos, não salva almas. Placa de igreja não salva ninguém. Lá no céu, não tem uma placa para cada, um espaço para cada denominação. Aqui vai entrar os da Assembleia de Deus, esse lugar aqui é os dos presbiterianos, esse aqui vai morar aqui, vai ficar os... Não tem isso lá no céu. Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. Ele veio edificar a igreja. E a igreja de Jesus é uma igreja invisível. Nós não sabemos onde estão, quem são. Eu sei da minha vida, você sabe da sua vida. Eu sei se eu sou salvo, você sabe se você é salvo ou não. E cada um sabe de si mesmo. A salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, vamos ter cuidado esse negócio de seguir igreja, achando que a igreja vai salvar. Não, você pode ficar na sua igreja, mas a salvação, quem vai cuidar da salvação é você que vai cuidar da sua salvação, seguindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguns seguem revelações posteriores concedidas por alguns mestres, né? São aquelas pessoas, são aqueles mestres notáveis que dizem assim, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus falou comigo que eu devo fazer assim, que eu devo levantar uma igreja dessa forma. Eu tive uma visão, um anjo apareceu para mim, eu recebi uma profecia assim, e eu vou agir conforme essa profecia, conforme o anjo que falou comigo, conforme o sonho que eu tive, conforme esta visão. E há pessoas que levantam igreja desta forma, reúnem ali milhões e milhares e milhões de adeptos que vão seguir aquela pessoa que teve uma visão de um anjo, que recebeu uma profecia, que teve um sonho, que teve uma visão. E Paulo foi contra isso. Ele diz assim, mas Paulo ensinou que ainda um anjo vindo do céu revelasse algo que divergisse do evangelho, não deveria acreditar. Isso está em Gálatas 1, 6 a 9. O que eu estou falando aqui está registrado na Bíblia, eu não estou aqui de brincadeira.
Estou aqui falando o que está registrado na Bíblia Sagrada. Não estou mentindo, não estou deixando de falar a verdade, estou dizendo que isto acontece porque está escrito. Gálatas 1, 6 a 9. Veja lá. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, vocês estão saindo da graça de Cristo e estão procurando um evangelho que não vai te dar salvação. Um evangelho que está te oferecendo riquezas. Um evangelho que está te oferecendo uma vida boa aqui na terra, uma vida sem sofrimento aqui na terra, uma vida sem tribulação aqui na terra. Hoje há evangelhos que se pregam assim. Mas o evangelho da graça é um evangelho, sim. Ele oferece riquezas, riquezas materiais. Mas Cristo está acima das riquezas. Cristo sempre acima do dinheiro. Cristo sempre acima das riquezas materiais. Quando Cristo está acima de tudo, o evangelho da graça, ele concorda, ele aceita, né? Mas o evangelho que pregamos é o evangelho que Cristo pregou. No mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo também, quando pregava, está lá em Atos, registrado em Atos 14, 22, ele diz: por muitas tribulações alcançareis o reino do céu. Então, irmãos, e continua dizendo aqui, o qual não é outro, o evangelho não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito esse evangelho. Porque o evangelho que nós anunciamos é o evangelho que salva, é o evangelho que transforma, é o evangelho que muda a vida das pessoas. Não é um evangelho que da pessoa que vem como estás e fica como estás. Não, não. Vem como está e muda a sua vida. Transforma o seu viver para que você viva uma vida em Cristo, uma vida feliz. Mas, infelizmente, aqui o apóstolo Paulo também teve trabalho com essa gente. E ele disse: seja maldito esse evangelho que está fora da graça de Cristo. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito este evangelho, porque o evangelho da graça é o evangelho que salva, que transforma e que muda a vida das pessoas. A única autoridade satisfatória para nós, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual, para a nossa família, a única autoridade satisfatória para todo o serviço de Deus é a Bíblia Sagrada. Deve ser fundamentado no que está escrito na Bíblia. As profecias devem estar fundamentadas na Bíblia Sagrada. Sonhos, visões devem estar fundamentados na Bíblia Sagrada. Tudo tem que haver um fundamento, e o fundamento são as Sagradas Escrituras que Deus deixou escrita para toda a humanidade. Creia na Bíblia para que você seja salvo. Creia na Bíblia para que você tenha uma vida abençoada. Coloque a palavra de Deus em prática e a sua vida vai ser uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida para Deus, uma nova vida para o Senhor. Quando o homem crê na Bíblia e se fundamenta em tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, ele tem de Deus a proteção de Deus. E os anjos de Deus realmente acampam-se ao redor, mas ele acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus,
daqueles que temem, e aqueles que temem a Deus são aqueles que observam o que está escrito e colocam em prática na sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seus amigos. Deus abençoe sua cidade. Deus abençoe você. E até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais subsídios da Escola Dominical. Amém.